E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar agora a nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake aqui no nosso canal. E na aula de hoje vai ser um conceito bem interessante, porque até agora a gente sempre tem visto, construções sobre uma única classe. Por exemplo, deixa eu pegar até esse diagrama que a gente tem aqui nos nossos projetos passados. A gente falou muito sobre o que nós podemos fazer dentro de uma classe, que ela possui os seus atributos e possui também os seus métodos. A gente utiliza tudo isso daqui em modos, olha só, públicos, ou nós podemos colocar modos privados nessas nossas classes aqui, olha. Tanto que a gente representa o maisinho como público e o menos como privado. Ok. Só que como que fica uma classe se relacionando com outra classe? Na aula de hoje a gente vai falar sobre associação de classes e como que isso pode ser uma ferramenta muito bacana para os nossos projetos também. Vamos lá, eu vou fechar esses dois diagramas, certo? Vou minimizar todo mundo aqui e vem comigo nessa transição porque eu quero te apresentar esse caso aqui, olha. Eu tenho uma classe que se chama pessoa. E se você notar, ela tem, olha só, 3 métodos, sendo que as entradas para os métodos de acender luz e apagar luz é um interruptor do tipo interruptor. Ou seja, essa classe pessoa, ela utiliza um interruptor. Uma outra classe vai ser jogada como entrada aqui para acender e apagar luzes, e assim essa pessoa vai conseguir realizar uma certa ação. A gente vai ter um relacionamento direto, uma associação entre a classe pessoa e a classe interruptor, e quando nós falamos de UML, a gente está falando de uma seta cheia. Olha só, isso daqui é uma seta cheia, a gente vai ver que tem outras setas que a gente vai utilizar nos nossos diagramas de UML. Por exemplo, a seta que ela é tracejada, ela tem um outro significado. Só que a seta cheia vai falar que essa classe de pessoa está associando diretamente com a nossa classe de interruptor. Beleza, como que isso daqui fica em código? Eu vou minimizar aqui, vou fazer uma nova pasta, eu vou falar que é a nossa aula 8, e eu vou falar que o nome dela vai ser associação, vou tirar esses acentos, associação de classes, beleza? E nessa aula 8, eu vou criar um arquivo run.py, beleza? Vamos entender como é que as classes se associam aqui. Em primeiro lugar, pessoal, eu vou colocar uma classe, para exatamente representar esse interruptor aqui, olha. Ele tem o seu cômodo. Eu não estou colocando acentuação, para ficar um pouco mais simples aqui no nosso projeto. Vai ter um acender e um apagar. Vamos representar isso daqui no nosso projeto. Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou ter uma classe que se chama interruptor. Vou ter um método construtor, certo? E no meu método construtor, eu vou ter aqui, olha, como entrada, o nome de um cômodo, que é uma string, e eu vou deixar esse cômodo desse jeito aqui, olha, self.cômodo igual ao cômodo que nós vamos colocar na entrada dessa nossa classe aqui, beleza? Nisso, eu posso ter um acender. Lembra que a gente tem que colocar um self aqui dentro do acender para falar que esse método está no contexto dessa classe. E eu vou simplesmente representar essa ação com um print. Vou falar o seguinte: estou acendendo a luz do cômodo, dois pontos, e aqui eu vou colocar qual vai ser o cômodo, ou seja, self.cômodo. E lembra que para a gente utilizar essa injeção aqui, olha,
dessa variável, na verdade desse atributo cômodo aqui dentro de uma string, eu tenho que colocar um F na frente para falar que é uma string formatada. Aqui o meu PyLint vai dar um pouco de problema, né, de chateação, não tem nenhum problema com isso. Na verdade, eu vou tirar a extensão do VS Code que está trazendo isso. Pronto, eu tirei aquele errinho que estava dando, né? Caso você queira até mesmo, né, ver mais sobre o PyLint, a gente tem outras playlists aqui no canal sobre projetos que eu utilizo o PyLint. Então fica aqui essa curiosidade, né? Mas eu vou continuar a construção dessa minha classe aqui de interruptor, falando que agora a gente vai ter um método que vai ser o apagar. Vou colocar um self aqui, né? A gente pode até falar, né, que esses métodos aqui, olha, eles na verdade retornam none, ou seja, não retornam nada, né? É só um print que a gente está fazendo. Então eu vou colocar, né, esses caras aqui só para ficar um pouco melhor. Mas eu vou lançar um print e vou falar, olha só, estou apagando a luz do cômodo, dois pontos, e aqui eu coloco também self.cômodo, e lembrando que para isso tudo, né, ser uma utilização desse nosso atributo aqui, eu tenho que colocar um F aqui na frente. Beleza, isso aqui é uma classe de interruptor, tá tudo tranquilinho. Só que agora eu posso fazer uma classe que se chama pessoa. E essa classe pessoa, ela tem um método, vamos voltar lá no nosso esquema, só para a gente relembrar um pouco. Olha só, acender luzes e apagar luzes. Ela vai se interagir diretamente com o nosso interruptor. Eu vou voltar aqui para o nosso VS Code, né? Então, olha só, def acender luzes, certo? Vou colocar um self aqui para falar que esse método está na classe pessoa. E aqui, pessoal, vem uma coisa interessante. Eu posso falar que eu vou receber um interruptor, certo? E ele é do tipo, eu posso pegar essa classe e falar o seguinte, olha, ele tem que ser do tipo interruptor. Ele tem que vir dessa minha classe aqui de interruptor. Olha como é que a gente está fazendo, né, essa nossa utilização de uma outra classe como se fosse um tipo. E aqui fica até interessante, pessoal, porque se eu pegar esse interruptor, olha só, e der um ponto aqui no VS Code, ele já vai me aparecer, olha só, acender, apagar e cômodo, né, o tipo de cômodo que o interruptor ele possui. Só que isso daqui só está acontecendo, eu só estou vendo as propriedades dessa minha outra classe de interruptor por causa dessa espécie de tipagem que nós estamos tendo. Se eu tirar interruptor daqui e tentar colocar um ponto, olha só, o VS Code não vai saber a relação, não vai saber que esse interruptor se refere a essa classe de interruptor aqui em cima. Então, para isso, eu vou voltar, olha só, dois pontos, interruptor, e aí se eu der um ponto novamente, vai aparecer as informações. Olha que interessante isso, né? Feito isso, eu vou falar que acender luzes vai puxar o interruptor e vai acender as luzes no interruptor. E além disso, eu vou ter aqui, olha, apagar luzes, certo? Self interruptor, isso, do tipo interruptor. Vou colocar aqui também, né, só para a gente não perder o fio, que aqui a gente vai trabalhar com um retorno none, e aqui também vai ser um retorno none. E aqui eu vou ter interruptor ponto apagar, pronto. E eu vou ter um outro método que vai ser o dormir. Aí eu vou colocar um self, normalmente, vou falar que também vai retornar none, e eu vou colocar aqui, olha, print, já vou me adiantar, eu vou colocar não nem vai precisar de F, na verdade, a pessoa foi dormir, só isso. Então, olha que eu tenho duas classes que, na verdade, elas estão sim se relacionando.
Mas vamos concretizar esse relacionamento, vamos ver como é que esse relacionamento ele fica presente pra gente. Eu vou chegar aqui, vou falar que, por exemplo, Aguinaldo é uma pessoa, certo? E eu vou falar, por exemplo, que o meu interruptor sala é um interruptor. E eu posso falar, né, que o cômodo em que ele vai estar presente vai ser a sala, simplesmente. Então, olha só que a gente tem, né? A gente tem as duas classes que estão aqui sendo instanciadas. E aí eu posso pegar o Aguinaldo, né? E posso falar que ele vai acender as luzes, injetando aqui, né, um interruptor sala. Olha que interessante, né? Essa nossa associação aqui, ó. Se eu tiver esse tipo de caso aqui e rodar esse projeto, eu vou fazer com que o Aguinaldo entre exatamente nessa parte aqui de acender luzes e ele vai acender do interruptor sala. Deixa eu pegar, até para a gente ver isso, né? Rodar o nosso projeto mesmo, o meu terminal. Eu vou entrar, né, na minha pastinha de aula 8. Aula 8, beleza. E vou colocar aqui um Python 3 run.py. Olha só, estou acendendo a luz do cômodo sala. A mesma coisa pode acontecer, olha só, se eu vir aqui, pegar esse interruptor sala, né, e falar agora que ele é um interruptor, só que não da sala, quarto. Aí eu vou colocar aqui, olha, interruptor, quarto. E do mesmo jeito como o Aguinaldo estava acendendo, né, as luzes da sala, eu posso falar que o Aguinaldo ele está apagando as luzes utilizando o interruptor quarto. Olha só, ele está acendendo a sala e está apagando o do quarto. Então, eu vou pegar novamente aqui o meu terminal, né? Limpa, Python 3, olha só, acendeu a sala e apagou o quarto. Olha que interessante. Então, é exatamente isso que a gente tem quando a gente fala de um relacionamento de classes. Nesse relacionamento aqui, ele é um relacionamento de associação. Existem outros relacionamentos de classes. A herança de classes é um relacionamento entre classes. Só que desse jeito aqui, a gente tem uma relação de associação. Uma classe utiliza funcionalidades de outra classe. E a gente vai ver vários jeitos em que essa associação de classes ela pode estar presente. Nós podemos ter a injeção de dependência vindo disso. No entanto, o jeito que a gente está mostrando aqui é uma associação simples. Bem da gente colocar uma outra classe na utilização de um método de outra classe. Então, dá uma olhada de novo nesse código, brinca um pouco, né, com essas nossas classes que se relacionam, tenta ver, por exemplo, algum tipo de aplicação em bancos de dados ou outros tipos de situações, mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê na nossa próxima aula e até mais.